Vamos dar início aqui ao nosso culto com uma oração. Hoje é dia do Senhor, irmão. Hoje é dia onde pensamos e pela graça de Deus passamos aqui a tarde inteira juntos nessa comunhão. Isso é agradável, isso é justo, isso é bom aos olhos do Senhor. E agora vamos dedicar essa noite, esse pedacinho de noite, para cultuar a Deus. Para cultuar a Deus, devemos olhar para as Escrituras. Deve ser em espírito e em verdade. Deve também existir uma confissão de pecados, como já fizemos aqui. Mas você que chegou agora, dedique esse momento de oração para revelar para Deus aquilo que você tem feito, falar abertamente os seus erros, para que Ele aceite o nosso culto. Amém? Vamos orar? Busque no Senhor cultuá-lo da maneira como Ele deseja. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, lhe buscamos aqui neste momento, ó Senhor, lhe pedindo a capacitação necessária pelo seu Espírito, para que possamos lhe cultuar de uma forma que o Senhor receba, de uma forma que agrade ao Senhor. Venha, Deus, nos ajudar. Venha, Deus, a dispensar sobre nós, Deus, a nos conceder as tuas misericórdias. Somos seres errados, somos seres, Senhor Deus, pecaminosos, e que constantemente estamos nos apartando da sua verdade. Precisamos, Deus, do convencimento e da ação do Espírito. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez por nós hoje. O dia do Senhor foi por esta igreja hoje aprimorado pela sua graça. Obrigado pela comunhão, obrigado por estarmos aqui, porque o Senhor nos trouxe. Muito obrigado. Eu te agradeço pela vida de cada irmão. Te agradeço, Deus, porque o Senhor tem sustentado essa igreja. Mas agora, Pai, eu peço que toda reverência, temor, alegria, em tudo que venhamos a fazer, seja aqui colocada, impressa nos nossos corações. Que o momento de cântico seja um momento alegre. Que o momento de gratidão das ofertas voluntárias realmente desperte em nós essa gratidão. Nos ajude, Senhor. E também que a palavra seja fidedigna. Que a palavra comunique as suas verdades e nos conforme à imagem de Cristo. Nos ajude, Senhor. Precisamos do Senhor. Obrigado por tudo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A porção do Antigo Testamento que faremos a leitura agora está no Salmo 61. Você pode abrir a sua Bíblia e vamos lê-la e após uma breve explanação. Salmo 61 vai dizer o seguinte: ouve o meu clamor, ó Deus, atende a minha oração. Do fim da terra eu clamarei a Ti, quando meu coração estiver oprimido. Guia-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois Tu tens sido um abrigo para mim e uma torre forte contra o inimigo. Verso 4: eu habitarei no Teu tabernáculo para sempre, e confiarei no esconderijo das Tuas asas. Verso 5: pois Tu, ó Deus, ouvistes os meus votos, Tu me deste a herança daqueles que temem o Teu nome. Tu prolongarás a vida do rei, e os seus anos como de muitas gerações. Verso 7: ele habitará diante de Deus para sempre. Prepara a Tua misericórdia e verdade, para que possam preservá-lo. Verso 8: então cantarei louvores ao Teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. Amados, este é um salmo de Davi. O tempo ao certo em que ele escreveu o Salmo 61 não é cravado por nenhum teólogo, nenhum estudioso. Mas sabemos que Davi passou por muitas aflições. E em uma dessas, provavelmente nas perseguições de Saul, ele escreve, aflito, longe de Jerusalém, longe das muralhas, longe do templo do Senhor. Ele diz: ouve o meu clamor, ó Deus, atende a minha oração.
Do fim da terra eu clamarei a ti, quando meu coração estiver oprimido. Guia-me para a rocha que é mais alta do que eu. Amados, essas palavras de guiar para uma rocha que é mais alta do que eu, claro que remete às muralhas, à proteção da cidade santa, da grande Jerusalém. Mas além disso, podemos entender que esta rocha, a confiança em que Davi tinha, não era uma mera cidade, mas sim naquilo que era mais alto do que ele, mas sim no seu Deus, no seu Salvador. E ele continua dizendo: pois tu tens sido um abrigo para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Davi então esboça aqui como ele enfrenta essas batalhas. Quem é o seu esconderijo? Quem é o seu abrigo? Quem é a sua torre forte contra o inimigo? O seu Deus e o seu Salvador. E assim cantaremos. Ele ainda diz no verso 4: eu habitarei no teu tabernáculo para sempre, e confiarei no esconderijo das tuas asas. Assim podemos cantar também que confiamos na salvação em Cristo Jesus, que certamente habitaremos no tabernáculo para sempre. Verso 5: pois tu, ó Deus, ouvistes os meus votos, tu me deste a herança daqueles que temem o teu nome. E a nossa herança está guardada na eternidade. A nossa herança é guardada pelo penhor do Espírito Santo de Deus. No verso 6, isso já remete a Cristo, irmãos. Tu prolongarás a vida do rei e os seus anos como de muitas gerações. É claro que Davi não viveria muitas gerações. Davi viveu a sua geração. Então isso remete a um rei perpétuo. Isso remete a um rei eterno. Ele habitará diante de Deus para sempre. Ó, prepara tua misericórdia e verdade para que possam preservá-lo. E ele encerra: então cantarei louvores ao teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. Então é um salmo que expressa a confiança dos crentes. É um salmo de alegria, porque confirma as promessas do Senhor e podemos descansar no nosso Salvador. É um salmo que realmente deve ser cantado pelo povo de Deus. Que você possa se alegrar nesta noite e salmodiar junto com os outros santos. Vamos juntos, irmãos, adorar ao Senhor. Fique de pé e assim salmodiaremos com base no Salmo 61. Boa noite, igreja. Louvemos juntos ao Senhor. Minha oração atende a Deus, ouve a Pai meu súplica, dos fins da terra clamo a ti, com abatido coração, leva-me a rocha, mais alta do que eu, pois ele faz para mim, refúgio contra os homens maus. No tempo sempre assim estarei, sobre batalhas Cristo, me esconderei junto ao perdão, pois escutaste os votos meus, me deste herança dos que têm temor ao nome
próxima canção que cantaremos é Castelo Forte. Louvamos juntos ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, necessária bom refúgio. Quando o céu dos Deus, em nosso grande amor, com força nos salva e as súcias são cruéis, que mais não há na terra. A nossa força estamos impedidos, mas nosso Deus e somos protegidos. Defendido Jesus, o que venceu a luz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, devemos não contar-nos. Não nos conseguirão assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já vencido cairá. Uma só palavra, fica sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo poder terá. Se temos de perder os filhos tens mulher, em nossa vida Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém. A próxima canção fala que o reino do nosso Deus é sempre eterno
firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Oramos juntos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Deus é sempre eterno e vai misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Bem conhecido para o momento de gratidão, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, abra aí. Verso 41 ao 44 de Marcos 12. O texto do Evangelho de Marcos diz o seguinte: a partir do verso 41 do capítulo 12. E sentou-se Jesus defronte do tesouro e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro, e muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 léguos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando assim seus discípulos, disse-lhes: na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que os que depositaram no tesouro, porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. A primeira coisa que observamos nesse texto é que Jesus ele utiliza de um ato de ofertar em uma igreja. Então ele está de frente para o tesouro, observando como a multidão lançava o dinheiro ali. Quando vemos que Jesus participa de certos eventos no Novo Testamento, sabemos indiretamente que ele está o aprovando. Por exemplo, o casamento em Caná da Galileia. O casamento é algo abençoado por Deus. A oferta no Novo Testamento, você encontra diversos indícios de que é parte integrante do culto. Então, não estamos em um momento diferente. Um momento de ofertar, um momento de agradecer a Deus é agora. E outra coisa que percebemos nas características da oferta voluntária é que ela não está atrelada à quantidade, e sim à qualidade em que você oferta. Essa é uma oferta voluntária, não com um valor estipulado, porque essa viúva pobre depositou algumas pequenas moedas
Moisés entregou. E quando eu falo qualidade, uma disposição confiante, uma posição temorosa diante de Deus. Assim que nós devemos ofertar, irmãos, gratos ao Senhor. E isso certamente foi um motivo de ensino para com os discípulos. Perceba que ele chama os discípulos e fala: na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Isso nos ensina muito. Se você veio preparado, então, o Rodrigo vai me ajudar aqui. Você pode então estar ofertando a Deus. O Rodrigo passará aí na sua fileira, no seu local, e você poderá estar ofertando. Você que assiste, e caso tenha o desejo de ofertar, está aqui os dados bancários. Ribeira Monte das Cruzes, CNPJ 39-799-944, mil contra de 06. O banco é o 290, Parque Seguro. Agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então você pode ofertar. E que Deus faça cada irmão grato a Ele crescer em toda a sua graça, no conhecimento, na fé, em toda, e principalmente nessa. Gostaria de pedir que o nosso irmão Felipe estivesse orando, agradecendo a Deus, por mais uma vez Deus nos fornecer esse momento, principalmente por colocar gratidão no coração dos irmãos que são ofertantes aqui nessa casa, e que isso apenas cresça. Que aqueles que ainda não têm trabalho, estão passando por dificuldades, que Deus possa abrir uma porta de emprego, sustentar essas famílias também. Vamos agradecer ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti. Te agradecendo primeiramente pela oportunidade de poder louvar o Senhor através dos nossos dízimos e ofertas, porque também é uma forma de louvarmos e adorarmos o Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos proporciona a cada domingo, a cada culto, de podermos ofertar em Tua casa. Senhor, também te pedimos àqueles que não têm condições e têm passado por momentos difíceis, Senhor, Tu sabes, mas que o Senhor possa preparar este momento também de adoração. Pai, Senhor, que o Senhor possa abrir a porta de emprego para cada um dos Teus servos que necessitam de uma provisão. E aqueles que não entendem, Senhor, esse meio de graça que é ofertar ao Senhor, que o Senhor possa abrir um entendimento, ó Senhor, que o Senhor possa ajudá-lo a entender, ó Senhor, que esse é um momento também de adoração ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por toda a provisão que o Senhor nos proporcionou. Mais uma semana que está se iniciando, o Senhor tem nos abençoado. Passamos um momento de comunhão, Senhor, que o Senhor tem preparado. Isso tudo é a Tua graça, é a Tua misericórdia, é a Tua prosperidade, segundo as Tuas Escrituras, Senhor. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado. Nós te louvamos e te agradecemos pela Tua provisão. No nome de Jesus. Amém. Deus tem cuidado de nós, né, irmãos? Vamos ao texto, Evangelho de João, capítulo 6. Hoje dos versos 52 ao 59. João, capítulo 6, versos 52 ao 59. Estamos contando de hoje a 2 sermões para encerrar o capítulo 6. Então vamos hoje meditar nessas palavras, poucos versos, porém muito abençoador. Primeira leitura na King James. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: Como poderíamos nos dar este homem a sua carne para comer? Verso 53. Então Jesus lhes disse: Na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. No verso 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55,
porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. 59. E último. Estas coisas ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Se alguém puder pegar um copo d'água para mim, por gentileza. Hoje eu não vou falar tanto, né? Mas sempre é bom aqui estar. Vamos orar, irmãos? Vamos adorar o Senhor agora através da sua palavra, mas precisamos do Espírito Santo para nos dar o entendimento das Escrituras. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, queremos agora, neste momento, diante da sua palavra, lhe pedir, Deus, que o Senhor esteja nos dando entendimento da sua verdade. O Senhor esteja trabalhando em nossos corações, de forma que o Espírito Santo transporte essas palavras para o fundo do nosso ser, e assim sermos conformados, sermos santificados. Nos ajude, porque a sua palavra, ela é alimento para as nossas almas, ela é luz para os nossos pés. Deus, que a sua palavra possa ser transformada aqui em arrependimento nos corações dos impenitentes, que seja um veículo para que esses venham a crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nos ajude e nos conceda a tua graça neste culto, que este orador não fale com pretensões humanas, que eu apenas seja submisso e fiel às Escrituras, e a que a autoridade do Senhor e da sua palavra seja colocada diante dos fiéis. Nos ajude, Deus. Esteja conosco mais uma vez, nos concedendo graça e misericórdia. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amados, onde estamos? Semana passada, Jesus discorre sobre o ensino e o sermão do pão do céu. Os judeus, quando pediram a Jesus um sinal como o de Moisés, ele responde que aquilo não foi Moisés quem fez descer do céu, e sim o próprio Deus. E ele se apresenta como o verdadeiro pão do céu. O pão do céu. E agora ele vai falar em termos de carne e de sangue. Um alimento que era pão, e agora ele fala em carne e sangue. Quando observamos este sermão de Jesus Cristo, logo começamos a analisar o que um homem pretende nessa vida. Quais são as pretensões de um ser humano? Muitos teólogos vão dizer, irmãos, que o estudo do homem sempre levará ao estudo de Deus. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem foi criado, o projeto do homem foi para que o homem tenha comunhão com Deus. Porém, vemos que o homem, devido ao pecado, sempre busca os caminhos tortuosos e sempre estar longe deste Deus glorioso. Vivemos em um mundo, e você percebe isso, em um mundo espiritualmente faminto. E é justamente o assunto aqui em que Jesus está dizendo: fome, comer. Ele fala para a mulher samaritana sobre beber a água da vida. No capítulo 7 ele tornará a falar sobre isso. Mas nós vivemos em um mundo espiritualmente faminto, desesperado, de sentido e de esperança na vida. Desde o início, os seres humanos foram criados para servir a Deus e ter comunhão com Ele. Mas, por rejeitá-lo, homens e mulheres ficaram com um profundo
e doloroso vazio em suas almas. Assim segue a humanidade, buscando seus próprios caminhos, buscando sentido e valor em coisas que nunca suprirão suas necessidades. Isso é um caminho que nunca irá saciar a fome. Em suas tentativas equivocadas para preencher esse vazio, homens e mulheres, assim como o antigo Israel, deixaram o Senhor, deixaram os mananciais de águas vivas e cavaram para si as suas próprias cisternas. Cisternas essas que diz Jeremias, no capítulo 2, verso 13, que não retém água. No entanto, homens caídos não encontram contentamento em nenhuma delas. É uma triste realidade da humanidade, irmãos. É uma triste realidade do homem. Buscar um alimento, ou seja, uma fonte de saciamento nas coisas terrenas. O homem, irmãos, é uma representação de Deus. O homem moderno, ele passou a pensar que se livrou de Deus. Com o avanço das tecnologias e das sociedades, as pessoas pensam que não mais é necessário um Deus. Ele se libertou de tudo. Tudo que reprimia ele, tudo que sufocava ele, ainda mais analisando um Deus que exige obediência, exige padrões morais. Quando o ímpio olha o pacto de obras, logo ele quer se ver livre dele. E às vezes se ver livre dele, a maioria das vezes, não é em Cristo, mas sim ignorando e anulando ele. Em vez disso, esse homem moderno descobriu que ao matar Deus, ele também se matou. Porque se não há Deus, então a vida do homem se torna um absurdo. Todo um padrão de moralidade que nós temos na sociedade vem de um padrão moral de Deus. Não mato porque não vou ser preso. Porém, alguém escreveu essa lei com base em alguma moralidade. Se você anula Deus, o homem está morto também. E Salomão abordou esse tema. Salomão falou sobre o homem buscando o saciamento em coisas dessa vida. Salomão usou um termo-chave chamado vaidade. Ou, em outras traduções, uma busca sem sentido. Salomão escreveu em Eclesiastes que a vida buscando propósitos em si mesmo, a parte de Deus, é uma grande tolice. Esse termo-chave, vaidade, é o termo encontrado em Eclesiastes. O termo expressa a futilidade da vida, a parte de Deus. Salomão adverte que metas terrenas, como fins em si mesmas, só conduz ao vazio. Todo jovem deveria se aprofundar em Eclesiastes. Um jovem que faz planos para uma vida. E Salomão teve tudo, como ele disse. Fez de tudo, teve dinheiro, mulheres, tudo o que se pode obter. E a conclusão dele foi que tudo isso é vaidade. Que ele não encontrou sentido nessas coisas. E o homem continua buscando fontes e meios para saciar o insaciável. Viver segundo a imagem do primeiro Adão é vaidade. Porque o primeiro Adão foi feito para a carne, para o que é natural. Tanto que ele falhou. E nesse mundo caído de decepção, desânimo, desespero, veio nosso Senhor Jesus Cristo, através de promessas. Ele é o pão da vida. O único que pode satisfazer os desejos mais profundos da alma humana. Somente através dele podemos obter o perdão, sermos restaurados para um relacionamento correto com Deus. Toda a base do descontentamento com essa vida está na base da falta do alimento espiritual, do pão da vida. Este alimento é chamado Cristo. Na primeira parte do seu sermão sobre o pão da vida,
o pão da vida. Jesus se apresentou como um alimento espiritual para a alma faminta. Na segunda parte, semana passada, do 41 ao 51, ele exortou o povo a ele apropriar pessoalmente, se apropriar dele pela fé. Ele chamou essas pessoas. Já nessa sessão em que estamos, ele vai responder o que realmente significa se apropriar desse alimento chamado Cristo. Ou seja, irmãos, ele se aprofundou na explicação do que é comer deste pão. Para entender melhor o texto, para encontrar realmente uma fonte inesgotável, eu convido você a entrar no texto, consultar na sua Bíblia, verso a verso, a partir do verso 52. Após então ele discursar sobre o pão da vida, no verso 52 ele vai dizer: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Todo esse argumento, toda essa pergunta veio com base no verso 51, quando Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Então, com base nesse argumento do verso 51, os judeus passaram a disputar entre si, porque já existia uma divisão no meio deles, e realmente dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Após a declaração do verso 51, para espantar quaisquer murmurações e dúvidas, porque lembra, no verso 41, então os judeus murmuraram dele, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eles murmuraram, mas com tudo isso, Jesus agora é mais empático e explica o que é o pão do céu. Crer em Cristo significa aceitá-lo como crucificado. A parte do seu sacrifício voluntário, Cristo deixa de ser pão para nós, em qualquer sentido. Principalmente o sentido em que esse povo estava encarando Jesus. No verso 26. Por que eles buscavam Jesus no verso 26? Não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus está aqui enfatizando que eles estão realmente enganados. O pão que ele oferece não é o pão que eles queriam. O pão que ele oferece é a sua carne. E a sua carne significa o seu sacrifício. Comer deste pão é crer pela fé que leve por Deus no sacrifício de carne. Vale aqui um parênteses para uma explicação doutrinária importante. O verso 51 é a base para a transubstanciação dos elementos da ceia dos católicos. Quando ele diz que este pão é a carne dele, ali eles argumentam que nos elementos da ceia está o corpo de Cristo. E isso é uma heresia tamanha. Note-se que a Igreja Católica Romana apela para esta passagem como uma prova da doutrina da transubstanciação. O falso ensino de que o corpo e sangue de Cristo estão literalmente presentes no pão e no vinho da missa. É um falso fundamento e heresia. Sugerir que Jesus estava se referindo aqui, nesta passagem, à Eucaristia, ou seja, à ceia. Ele não está falando sobre ceia. O contexto não é de ceia. Ele não sabia nem ao menos inaugurar. Algumas provas para a refutação, por exemplo, é que aqui ele usou o termo grego sarx, carne. Quando ele falou, ele instituiu a ceia do Senhor, ele usou o termo somar, para corpo. Então, percebemos
também que a mesa do Senhor ainda não havia sido instituída. Portanto, não haveria entendimento para os seus ouvintes aqui. E em segundo lugar, irmão, Jesus disse que quem participa da sua carne tem a vida eterna. Se isso é uma referência à mesa do Senhor, como os católicos romanos, isso significaria que a vida eterna pode ser adquirida através de comungar. Ou seja, participar da ceia. Entende por que heresia? Logo, a ceia é salva. Então, amados, isso você percebe em como eles destinam os elementos da ceia. Quantos aqui já foram católicos? A grande maioria. Pode depois ir lá e pegar o vinhozinho lá do padre lá? Pode pegar a hóstia? Não, porque aquilo é o corpo e o sangue de Deus. E tem protestantes que agem de igual maneira. Isso é heresia. Eu, quando ministro a ceia, não tá bom, tem muitas crianças. Acaba o culto, claro, deixo bem claro que acabou, encerrou. Eles pedem para tomar ali. Pode tomar, é suco, não tem problema nenhum. Então entendemos, irmãos, que a transubstanciação, que é usado os versos 51, você pode anotar na sua Bíblia, os católicos romanos vão utilizar o verso 51 como a base para a transubstanciação da ceia. E não é isso que está sendo falado aqui. E os judeus chegaram a uma conclusão. Os judeus aqui presentes, diante do discurso de Jesus. Jesus queria que os homens comessem sua carne. Porém, como fazer isso? Jesus não disse isso palavra por palavra, mas a implicação foi muito clara. Eu sou o pão da vida. Você une esse discurso do verso 35, 48, com a vontade do verso 26 deles de comer do pão, o que eles iriam pensar? Os homens devem comer esse pão. O pão é a minha carne. A conclusão é qual? Os homens devem comer a minha carne. É justamente isso que os judeus estão entendendo aqui. Como que iremos comer a carne de Jesus? Por isso houve uma disputa. João vai relatar assim: disputavam, pois, os judeus entre si, correto? Justamente por essa questão: como vamos comer a carne dele? Todavia, como faziam frequentemente, também agora, os judeus interpretavam literalmente as palavras de Jesus. Como se o Senhor desejasse que, de um jeito ou de outro, os homens partilhassem seu corpo físico. Mas como? Para alguns isso deve ter soado como uma total impossibilidade. E eles lançam a pergunta no verso 52. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Nenhuma das respostas parecia satisfatória. Quanto mais argumentavam, mais impossível tudo parecia ser. A incredulidade nunca compreende, irmãos, os mistérios da salvação. Além disso, está sempre pronta a escarnecer e a dizer: isto é impossível. Como pode? Amados, quantas vezes eu me deparei com argumentos ao apresentar o Evangelho genuíno? Não, isso não é possível. Isso não pode. Como assim? Isso é fruto da incredulidade, como estamos aqui constatando no texto. As pessoas não entendem, por não entender, invalidam, descredibilizam. E no verso 53, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quando ele fala, e os irmãos já sabem disso, porque ao todo já foram 4 vezes que ele utilizou isso, o termo na verdade, ou seja, amém e amém. Você constata isso primeiro no verso 26, depois no verso 32, depois no verso 47 e agora no verso 53. Então é a 4ª vez que ele faz um discurso solene, ratificando o seu ensino e chamando a atenção dos seus ouvintes.
em todo o seu discurso sobre o pão da vida, então essa foi a 4ª vez que ele pronuncia uma verdade irrefutável. Em sua resposta, Jesus não tenta amaciar suas declarações anteriores. Ele as fortalece de modo que o que antes parecia impossível, agora se torna um absurdo. Se não comerdes a carne e não beberdes do sangue. Em vez de falar, irmão, sobre a necessidade de comer a sua carne, Jesus agora fala sobre a necessidade de comer e beber. Comer a sua carne, ele acrescenta aqui no texto, beber do seu sangue. Beber sangue para o judeu era algo totalmente repulsivo, devido às leis cerimoniais. Então veja que o pão do céu era difícil para os judeus aceitar. Agora se tornou impossível. Com base em Gênesis 9, verso 4, você vai perceber algumas proibições. Olha só. Mas não comam carne por sangue, que é vida. Levítico 3, verso 17. Olha só o sangue, mais uma vez sendo destacado. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. O sangue, na lei cerimonial, ele sempre teve um valor de consagração. O que eu quero dizer com isso? Todo o sangue retirado dos animais e os sacrifícios, ou eles eram aspergidos sobre a população, ou mesmo representava a transferência de culpa para os animais, a expiação de pecados. A pergunta aos irmãos que estão estudando teologia bíblica pactual: o que representava o sangue? Era um tipo do quê? Para o que apontava o sangue? Hebreus vai dizer ainda o autor que sem sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não existe perdão. E ele faz um comparativo em todo o sistema sacrificial para com Cristo, que é o nosso sacrifício perfeito. Amados, Jesus agora fala de carne e sangue para esses homens. Eles estão olhando para Jesus Cristo e já devem estar totalmente incrédulos, ainda mais do que eles estavam. Amados, o sangue é sinal de vida da carne. As leis cerimoniais apontavam para Cristo. Esse foi o sistema que Deus criou para que esse povo, através de promessas e símbolos, tipologia, pudessem aguardar o Salvador, o Messias. Porém, o judaísmo transformou os símbolos em dogmas. O judaísmo transformou as leis cerimoniais, aquilo que apontava para Cristo, como meios de salvação. E acrescentou o quê? As suas tradições. E se afastaram do verdadeiro significado. Isso é terrível, irmãos. O sangue, em Levítico 17, verso 11, diz que o sangue faz propiciação pela vida. Pois a vida da carne está no sangue. E eu dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Qual foi o sangue que foi vertido naquela cruz? O sangue de Jesus Cristo. Ainda em Hebreus 9, que eu já citei para os irmãos, verso 23 vai dizer: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificados com esses sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, a qual apontavam, com sacrifícios superiores. Veja aquilo que estamos estudando juntos, irmãos, saltando das Escrituras. Jesus disse: não comerdes e beberdes, não tereis vida em vós mesmos. Portanto, é claro que Jesus não se refere ao ato de comer e beber fisicamente. Ele quer dizer, quem aceita se apropria
e assimila o sacrifício vicário como única base de sua salvação, e permanece em mim e eu nele. Quando eu digo aceitar, é claro que eu estou falando pela fé entregue por Deus. Quando essa pessoa entende o sacrifício, entende que essa é a única base da salvação, Cristo nos promete que permanece em nós e nós nele. E ele já havia dito isso no verso 40, onde ele fala: e esta é a vontade daquele que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aí no verso 40, e esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o nele e crê nele possa ter a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então ele está aqui ratificando tudo que ele falou em termos do pão, do alimento. Amados, pela fé, nos apossamos da sua carne e do seu sangue. Como comida e bebidas são oferecidas e aceitas, assim também o sacrifício de Cristo é oferecido aos crentes e aceito por eles. Como matérias são assimiladas pelo corpo, assim este sacrifício é assimilado pela alma. Como matérias nutrem e sustentam a vida física, assim o faz com a vida espiritual. Amados, os elementos básicos para o sustento de uma vida humana é água e alimento. Quais são os dois elementos que ele utiliza nos seus evangelhos? Água e elemento, e o alimento. Tanto com a mulher samaritana, depois ele vai repetir, como eu disse, em João capítulo 7, e ele fala sobre um alimento. Hoje ceiamos aqui juntos, né? Eu digo ceiar é estar juntos comendo, a mesa farta, em comunhão com os irmãos. Um alimento que você come, sacia, mas daqui a pouco você precisa comer de novo. E vamos comer depois do culto. O alimento que Cristo está oferecendo é um alimento infindável. É um alimento onde a alma encontra o total contentamento, o total saciamento. Ele diz que a carne e o sangue era específico de quem, irmãos? Do Filho do Homem. E sabemos, quando ele utiliza o termo Filho do Homem, ele está nos remetendo esses homens a Daniel capítulo 7, a qual faz a promessa do Messias. Encontramos a referência de qual carne e qual sangue devem ser aceitos mediante a fé. Jesus, ao utilizar as palavras Filho do Homem, se torna esse conceito absoluto. Ele se refere ao Messias prometido de Daniel 7. Logo, não existe outra forma, outra maneira de ter vida espiritual, de ter salvação, fora do unigênito do Pai. Mas talvez seja um texto que só é natural para você, mas não é natural. O que estamos aqui observando são coisas espirituais e que nos traz vida e vida em abundância. Aqui está a explicação que Salomão, ao escrever Eclesiastes, quis nos trazer. A vida que Salomão viveu e que ele relatou para cada um de nós, uma vida vazia, uma vida sem contentamento, tem a sua parte naqueles que não comem, que não têm da sua carne, nem muito menos do seu sangue. Essa é a explicação para os nossos descontentamentos. Essa é a base para uma vida frustrada, estar apartado desta carne e deste sangue. O que poderia, irmãos, nos oferecer a alegria? O que poderia nos oferecer a paz? O que poderia nos deixar inabaláveis, como Davi, ao escrever o Salmo 61, Tu és o meu refúgio, eu me abrigo em tuas asas. Sabe por que ele falava isso, irmãos?
Porque Ele, olha só, sem ao menos vir a esse mundo, Ele já comia da sua carne e bebia do sangue de Cristo, pelas promessas. Se eu fazer uma análise de Davi para conosco, nós estamos muito mais perto do sacrifício do que ele está. Porque nós olhamos para isso já consumado. Nós olhamos isso para já feito. E eu te pergunto, qual que é a base para as suas dúvidas? Qual que é a base para as suas inconstâncias? Qual que é a base para os seus descontentamento? A pergunta que eu quero te fazer é: você come e bebe de Cristo? Você já teve acesso a esse pão? Você já provou da sua carne? Você já bebeu do seu sangue? Não existe salvação, em outras palavras, apartada do sacrifício vicário de Jesus. Se você não entendeu quem é a segunda pessoa da Trindade, e se você não entendeu o seu sacrifício, não existe salvação. Só existe salvação para aqueles que aceitaram pela fé este sacrifício. E isso envolve um estado de humilhação. Filipenses capítulo 2. A sua entrega voluntária. Estender sobre si os nossos pecados. Atender às exigências de Deus. E se tornar um maldito por cada um de nós. Isso é o sua carne e o seu sangue. Será que realmente você comeu? Será que realmente você se apossou deste alimento? As promessas feitas por Cristo são totalmente contrárias ao que a cristandade tem apresentado. O que ele promete é que esses encontrariam uma fonte, um sustento infindável. Você tem sido saciado por Cristo, irmão? Você está contente com a sua porção? Você pode realmente olhar e falar: eu estou cheio? Ou será que você precisa buscar ainda mais outras coisas? Você precisa correr uma corrida que não acaba. Você precisa buscar, você precisa fazer. Existem pessoas, irmãos, que dizem: eu creio em Cristo, mas se eu não fizer isso, eu não me considero cristão. Então você não é um cristão. Porque a salvação é somente pela fé. E a fé nesse sangue, a fé nesta carne que eu ofereci. Amados, as 4 promessas que virão agora nos versos subsequentes. Dos versos 53 a 56, Jesus fez 4 promessas para aqueles que comem sua carne e bebem seu sangue. O primeiro deles é expressa negativamente: aqueles que rejeitam Jesus não terão vida em si mesmos. No verso seguinte, que vamos entrar agora, contém 2: vida eterna e ressurreição. No verso 56 nos é garantido o Espírito Santo, o selo da promessa. O 54 diz o seguinte: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Salvação e ressurreição. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A segunda promessa é que a pessoa que come sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna. A carne e o sangue se referem à substância. Lembra que falamos de substância nos partos? É a substância da nova aliança. Aqueles que são participantes através da fé nesta obra de Cristo, lhes é garantido a vida eterna. E além disso, a ressurreição. Porque ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. A terceira promessa, irmãos, de que Cristo vai levantar no último dia todos os que comerem da sua carne e beber do seu sangue.
É repetido aqui pela 4ª vez nessa passagem. Verso 39 falou sobre ressurreição. 40 e 44. A ressurreição para a vida eterna é a grande esperança do crente. A ressurreição é a marca da vitória sobre a morte, que é consequência do pecado. A ressurreição é a grande vitória do crente, irmão. Aquele túmulo está vazio é um grande triunfo de cada crente. É a prova de que ele pisou verdadeiramente na cabeça da serpente, que ele subjugou os pecados e venceu. Anulou a consequência da morte, anulou a consequência do pecado. Quando ele oferece essa vida, a ressurreição é justamente tirar você da consequência do pecado e te colocar nas bem-aventuranças eternas, na vida ressurreta com Ele. Isso é promessa. Mas o que é necessário para ter isso? Comer e beber. Verso 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele confirma, irmãos, a mesma afirmação em outros termos. Assim como o corpo perece por falta de comida, assim a alma perece sem ele. Então, tu só farás a vida em Cristo, quando buscares a nutrição da vida em sua carne, sacrifício. A sua humilhação nos eleva até os céus. A sua humilhação nos eleva até os céus. Você só vai encontrar vida, você só vai encontrar sustento, irmãos, neste sacrifício, neste corpo, neste sangue. Essa é a verdadeira comida, esse é o verdadeiro sustento. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Não é correto desassociar os termos carne e sangue. Porém, eles aparecem aqui separados. E Cristo tem por intenção mencionar separadamente para que entendamos que um é complemento do outro. A humilhação de Cristo, forma humana, é completa pelo derramamento de sangue. O que valor teria a carne de Cristo se ele não se oferecesse naquele maneiro? Que vantagem teria a forma humana de Cristo fora da cruz, longe da cruz? Não teria sentido nenhum. Eu e você permaneceríamos mortos. Um belo dia, eu já falei, acho que isso para os irmãos, uma criança na outra igreja chegou para mim: eu queria ter morrido no lugar de Jesus. Eu falei: não! Aí eu e sua mãe, todo mundo iria para o inferno. Não, mas coitado de Jesus. Não! É o propósito, o fim dele. Graças a Deus! Ele morreu naquele madeiro. Graças a Ele! É o que nos dá esperança. É o que nos alimenta. É o que nos sustenta. Você não tem motivos, irmãos, para tristeza. Você não tem mais motivo para depressão. Você não tem mais motivos. Você deve viver contente, saciado e alegre em Jesus Cristo. Amados, é algo que você deve refletir diante do cenário em que vivemos. Os crentes que você conhece, seja sincero, eles têm uma confiança inabalável em Jesus Cristo. Eles têm medo da morte. Eu vejo pessoas fazerem planos. Eu quero ter filhos. Eu tenho planos. E o que Deus tem ensinado para mim e para minha esposa é justamente estar contente com a salvação em Cristo Jesus. O que mais nós queremos? O que mais nós precisamos?
E se Ele tirar tudo que nós temos, continuaremos alegres? Continuaremos contentes? Como Ele fez com Jó? Como passaremos? Devemos firmar os nossos olhos no que já foi feito. Devemos olhar para trás e pensar: tudo já foi adquirido. Não existe mais o que buscar. Não existe mais o que querer. Tudo já foi consumado. Tetelestai. Isso nos basta. Isso deve nos bastar. Verso 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui está a última promessa, que é a promessa do Espírito Santo. Esta é outra confirmação. Só podemos obter vida comendo sua carne, porque ninguém jamais irá a Cristo como Deus. Se porventura o despreza como homem, vou repetir, ninguém jamais irá a Cristo como Deus, se porventura o despreza como homem. Assim o sangue é inserido em conjunto, pois o propósito da sua humilhação era ser entregue como sacrifício. Eu pergunto aos irmãos: quem morreu naquela cruz? O Deus homem? Ou o Deus divino? Ou o homem? Ou só a divindade? Quem morreu naquela cruz? O Deus homem. O Deus homem. Ele morreu naquela cruz. O sangue divino foi derramado naquela cruz. Não existe desassociação da humanidade para com a sua divindade. O Deus homem morreu naquela cruz. E é isso, a humanidade e a sua divindade, que nos dá a vida eterna. E precisamos entender isso. Muitos tentam desassociar. E quem não entende isso, dificilmente, com as palavras de Cristo, pode receber a salvação. Ele diz: permanece em mim e eu nele. A quarta promessa aqui é da união que temos com Cristo. Ao dizer que permanece em nós, o sentido é o mesmo se disser que o único vínculo da união é a única forma pela qual ele se torna um conosco. É quando nossa fé repousa na sua morte. Aqueles que creem em sua pessoa e obra, ou seja, humilhação e morte, esses são selados. Essas mesmas palavras que ele diz em outros termos, em João 15, verso 5. Olha só o que diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui voltamos para a introdução, que as pessoas tentam fazer coisa alguma para encontrar uma fonte de satisfação. Mas ele deixa claro que se não estiver nele, permanecer nele, coisa alguma não podereis fazer. Qual é a premissa maior das nossas vidas? É olhar para a sua pessoa e pela sua obra. Olhar para isso e se render à majestade da crucificação, à majestade do pacto da redenção, à majestade do pacto da graça. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, é o teste da fé. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Examinem-se para ver se vocês já tiveram acesso e comeram desta carne, deste pão, beberam deste sangue. Examine-se, porque ele diz que quem tem acesso a ele permanece em nós.
Tem cristão, irmãos, que sabe que essa permanência de Cristo em nós, que é claro que é através do Espírito Santo, é uma presença neutra. E não é. Você dizer que tem o Espírito Santo é algo muito sério. É viver nele e ele em nós. Viver nele é ser crucificado com ele. Viver nele é uma vida de total consagração dele. Como temos vivido? Como temos o buscado? As pessoas têm transformado o cristianismo em adereço. As pessoas têm transformado a fé cristã em um hobby do final de semana. Isso prova que você não conhece. Cristianismo nunca foi hobby. Cristianismo nunca foi adereço. Cristianismo sempre foi sinônimo de morte. De morte de cruz. Você morreu para si mesmo. Você vive nele. Porque ele foi crucificado. Ele entregou sua vida voluntariamente. Você entregou a sua. É isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que nos examinar. Examine-se. Veja se você está na fé. Gálatas 2:20. E justamente o que ele debate aqui, o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, os irmãos que estão vindo no grupo de doutrina sabem, ele está combatendo os judaizantes que acreditavam na salvação pelas obras, ou seja, não conheciam, não reconheciam a pessoa de Cristo e a sua morte, não como deveriam, ou seja, não tinham acesso. E uma das formas do apóstolo Paulo rebater esse ensino demoníaco de salvação pelas obras, ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vive no corpo, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Qual é a sua fonte de satisfação? Ele diz que a base da vida dele é a justificação somente pela fé. Ele quer dizer que isso resume toda a sua forma de vida. A pergunta é a sua como cristão? Verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, então veja a relação que ele faz. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Até aqui Cristo explicou a maneira como devemos nos tornar participantes da vida. Agora, ele passa a falar da causa primordial, visto que a fonte primeira da vida está no Pai. Tudo provém do Pai. Jesus declara a fonte de sua autoridade para fazer essas promessas. Jesus havia dito isso em Jerusalém, no capítulo 5, verso 26. Volta um pouquinho aí. Olha o que diz lá no capítulo 5, verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Tudo provém do Pai. E ele continua, no verso 57. Assim, quem de mim se alimenta, ou seja, está glorificado na videira, ou seja, foi crucificado com Cristo, também viverá por mim. O plano redentivo aqui é explicado. Em primeiros termos, a figura do Pai, a qual procede todas as coisas. E em segundo, o Filho, como
intermediador entre Deus e os homens. E em terceiro, o Espírito, indiretamente indicado, conforme o verso 56, de permanecer em nós. Jesus ressalta aqui que Ele é o canal de vida que procede do Pai. Viverá por mim. Ou seja, o que Ele disse no verso 56, prometendo permanecer em mim e eu nele, Ele disse isso. Agora Ele diz que viverá por mim. Amados, assim como Ele está no Pai e faz a intermediação para com os homens, o Espírito está em nós e nos conecta a Ele e vivemos por Ele. É como se fosse um cordão umbilical que nos conecta a Ele. O cordão umbilical dá todos os nutrientes para o bebê, tudo que ele precisa para viver. E nós, como alimento para a vida, necessitamos de Cristo. Ele nos conecta ao Pai. Vivemos por Ele. Ele está em nós e nós estamos nele. Verso 1 Coríntios 15, verso 45 ao 50. O significado de se alimentar de Cristo. Olha só. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante, Jesus. Não foi o espírito homem que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Claramente, carne e sangue é o natural, o que eu e você tem. A carne e o sangue aqui colocado é a carne e o sangue divino do Filho do Homem, o Messias. Você crê nisso? Você o adora? Você está conectado nele? E ele em você? Então o texto diz que você é semelhante a Ele. Você vive por Ele. Verso 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amados, quando ele fala este é o pão do céu, ou seja, o este vem do grego outos. Os pronomes demonstrativos, este, esta, estes, estas, marcam a posição próxima de quem fala. Ou seja, Jesus tem por intenção mostrar a essas pessoas quem é o verdadeiro pão do céu. Pelo complemento, somos levados a entender que existe uma suave repreensão. Ou seja, as Escrituras falavam de mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele estava falando sobre si. E também, eles estavam tanto buscando pão, tanto esperando o Messias, que aqui também tem uma suave repreensão. É sobre este pão. Era sobre este. Só faltou umas setas gigantes ao lado de Cristo. É este que as Escrituras falaram. É sobre este. Afinal, Lucas 24, 27, os discípulos a caminho de Emaús, olha como ele abriu o entendimento desses discípulos. E começando por Moisés e todos os profetas,
explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha aqui o desenvolvimento progressivo do pacto da graça. Olha como ele explicou, começando por Moisés. Por que ele começou de trás para frente? Ele começando por Moisés e os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele. Então, entende Moisés por todo o cano da lei, todo o Pentateuco. Não é o caso dos vossos pais, ele diz, que comeram maná e morreram. Essa fala representa a incompreensão dessa multidão quanto aos tipos que apontavam para o Cristo. Jesus destaca que o maná do deserto não concede vida. Ou seja, aqueles que não têm uma devida compreensão, não tendo em sua pessoa a humilhação e obra da cruz, permanecem nos tipos. Quem permanece nos tipos, permanece na imagem do primeiro Adão. Esses não herdarão a vida eterna. Esses permanecem buscando sentido nas coisas que vêm do pó da terra. Esses permanecem aí com uma fome que nunca é satisfeita. Quem comer este pão viverá para sempre. O encerramento do seu discurso é através de uma confirmação. Todos quantos verdadeiramente creem no enviado de Deus, o Deus homem, crucificado, lhe é garantido a vida eterna. Se você crê, irmãos, nisso, se você vive nele, você vive por isso, esteja certo de que você é salvo. Eu não falo isso com presunção, eu falo isso com base no texto, porque ele nos confirma isso. Ele nos confirma. A pergunta é se você está nele. E como você sabe que está nele? Através das suas motivações. O que te motiva? O que te dá alegria? O que te dá contentamento? É a carne e o sangue dele? É a pessoa e obra de Cristo? Se não for isso, o que será? Verso 59 e último. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E por incrível que pareça, é como se eu lesse o verso 59 dessa forma. E ele disse tudo isso dentro da igreja. Ele disse tudo isso dentro da igreja. O local onde Jesus disse essas palavras foram dentro de uma igreja. Que ironia, que ironia. Pensar que os fiéis não sabiam nem entendiam nada sobre o pão do céu. Isso deveria nos colocar em uma reflexão. O que realmente entendo sobre sua carne e seu sangue? O que realmente penso sobre sua humilhação e sacrifício vicario? Conclusão. Um povo que buscava uma espécie de saciamento, o buscava de formas extremamente erradas. O que nos leva a entender que nunca seremos sacados, afastados da cruz. A imagem e semelhança de Deus que está no homem somente pode reagir quando na pessoa de Jesus, seu Filho, viver nele e ele em nós. O homem só vai reagir, só vai fluir para a vida quando você estiver nele e ele em nós. Que Deus te abençoe. Amém? Fique de pé. Vamos orar mais uma vez e agradecer ao nosso Deus por mais um dia do Senhor. Que você busque seu contentamento apenas em Deus. Se você em algum momento foi confrontado pelas Escrituras, busque isso no Senhor. Busque nele a correção, a santificação e o que você necessita para a sua vida. No Senhor. Toda transformação, ela procede de dentro para fora. Tudo o que você precisa é analisar seu coração e pedir para que Deus realmente mude o estado do seu coração. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, eu quero lhe agradecer pelas Sagradas Escrituras.
Agradecer pelo dia do Senhor, onde pudemos aqui desfrutar da comunhão dos santos. Obrigado. Obrigado porque nesta noite podemos receber a porção das Escrituras que nos corrige, nos confronta e nos santifica. E o Senhor falou mais uma vez aos nossos corações. Venha Deus trabalhar, venha Deus a nos ensinar cada vez mais. Precisamos do Senhor. Que o Senhor Deus venha edificar a sua igreja. Que o Senhor venha nos santificar. Que o Senhor venha nos dar crescimento na verdade e na comunhão. Os 3 pilares que a igreja necessita. Nos ajude, Senhor. Mostre para cada um de nós. Nos enxerte, Deus, nesta videira verdadeira. E possamos, Deus, estar nele e ele em nós. Todos os dias. Nós cremos, Deus. Nós buscamos o Senhor pela fé que o Senhor nos deu e nos entregou. Nos ajude, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Que essa igreja, Deus, possa reconhecer a humilhação do seu Filho, a forma de homem, ele tabernaculando conosco, entregando a sua vida voluntariamente, cumprindo, comprando, pagando o preço dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Que isso permeie em nossas vidas até a consumação dos séculos. Obrigado, Pai. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Uma ótima semana. E temos ali, né? Temos comida ali, tem bastante comida ali, tá? Para os irmãos ainda terem um momento de comunhão. Bom? Deus abençoe. Ótima semana. Dê um abraço no seu irmão, tá? Nos visitantes que aí estão também. Vocês sejam sempre bem-vindos aqui.